Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre TDAH. Dr. Marcelo Gobo Júnior continua aqui conosco, que é ele quem fala sobre esse assunto. Marcelo, qual a importância da atenção dos pais e dos educadores nesses casos? Fundamental, inclusive porque o que vai gerar a visita ao profissional geralmente é uma demanda que é percebida pelos pais ou pelos professores. A gente já conduziu alguns estudos nesse sentido e a literatura reforça esses achados que envolve uma noção de concordância entre a visão do pai e do professor. Geralmente, a visão do professor é muito mais alinhada com a visão do profissional de saúde. É uma percepção mais semelhante. Talvez por conta do tempo de permanência com a criança e o adolescente em casa, ou mesmo a questão da relevância de parâmetros de comparação, né? Muitas vezes os pais não têm esse parâmetro, esse termômetro para poder valorizar mais ou menos determinado tipo de apresentação clínica ou mesmo de demanda que possa surgir da criança. Mas é fundamental a educação de todo mundo, tanto dos pais quanto dos professores na percepção, especialmente dos indivíduos que vão apresentar desatenção, que podem passar mais despercebidos por serem indivíduos um pouco mais quietos, quando tem esse núcleo um pouco mais robusto, né, da apresentação, com principais sintomas dentro da dimensão da desatenção e menos da hiperatividade, porque são crianças que ficam mais quietas, passam mais desapercebidas e não dão trabalho, vamos dizer assim. A criança, né, que tem TDAH, ela, com a predominância da hiperatividade, é uma criança que não para quieta. E por conta disso, ela se faz perceber muito no ambiente. O descontrole de impulso, nesse tipo de manifestação, ele é muito grande. E com descontrole de impulso, é uma das principais questões que traz prejuízo para o indivíduo, justamente na hora de fazer o controle e o manejo da raiva, de tolerância à frustração, que vão manter o colorido do TDAH nesse tipo de apresentação, seja combinada ou puramente hiperativo, né? E como é o tratamento? E existe cura para isso? O tratamento do TDAH ele é predominantemente farmacológico, diferente de outras condições do neurodesenvolvimento. A gente tem dentro do TDAH uma associação muito clara. Isso tem a ver, inclusive, com a maneira como o TDAH foi descrito. Essa resposta farmacológica ela é muito forte e é um ponto muito importante. A questão maior, nesse caso, é que essa resposta farmacológica forte está muito associada a um diagnóstico correto. Então, existe uma grande polêmica em relação às medicações que são utilizadas para o tratamento do TDAH, que envolve doping cognitivo, por exemplo, ou uma busca de medicação para potencializar a performance. Isso não acontece. A gente tem, às vezes, um efeito placebo associado justamente por conta da maneira como a medicação atua. E isso é um ponto da gente poder esclarecer, inclusive por conta da procura em relação a esse tipo de alternativa com o profissional de saúde, mas também em relação às expectativas que às vezes os pais têm. Como a gente falou, algumas questões que são manifestações clínicas envolvem muito uma questão de controle de impulso, e uma criança impulsiva, ela pode demandar mais dos pais em relação a atividades, a cumprimento de prazos, de regras, de combinados, em relação à socialização. E às vezes isso gera uma expectativa muito grande dos pais em relação ao que vai ser ofertado, e pode levar a uma procura que não vai ser uma procura condizente com o que a criança tem, às vezes. E um outro ponto é que as crianças que têm TDAH, elas também podem ter sintomas de transtorno desafiador opositor e incomorbidade, né? Ou mesmo essa condição clínica em comorbidade, que é bastante comum de acontecer. E isso gera uma criança que tem uma dificuldade com figuras de autoridade, com imposição de limites, e por vezes isso traz um pouco de desconforto na relação parental, né, que é a relação dos pais com os filhos e vice-versa. E isso pode gerar uma questão de procura no consultório, de busca por uma opção, uma resolução biomédica, vamos dizer assim, para essa questão do conflito familiar, que nem sempre é a melhor via, e talvez não seja
em muitos dos casos, a melhor maneira de se tratar essa questão pode ser uma questão comportamental e não de uma alteração do neurodesenvolvimento que precise de uma intervenção farmacológica. Além disso, faz parte do processo de tratamento do TDAH o treinamento parental. É uma coisa muito importante de a gente poder falar e que ajuda muito. Quando você faz psicoeducação, ou seja, educa os pais em relação ao que é o TDAH, em relação a quais são os sintomas que o TDAH pode causar, quais são as expectativas em relação às intervenções, você tem uma melhora muito grande, tanto na adesão quanto na performance da criança, a esse entendimento. Um outro ponto muito importante é a gente ofertar a psicoterapia justamente para poder lidar com os prejuízos. Como a gente comentou, a criança que tem TDAH ela pode ter muitos prejuízos no seu desenvolvimento. E a gente percebe isso de diversas maneiras, tanto com as questões de organização da vida social imediata, quanto em relação à performance escolar, quanto em relação a se colocar no mercado de trabalho, quanto também em relação à gravidez na adolescência, em relação a cometimento de delitos ou de transgressões, que são muito comuns nas pessoas que têm TDAH e até mesmo em relação a acidentes de trânsito, que tem uma prevalência maior em indivíduos que apresentam essa característica. Então, quando a gente vai fazer esse processo de psicoeducação e orientar a família, a gente consegue ofertar mais suporte em relação a esse enfrentamento e também a gente consegue alinhar as expectativas tanto dos indivíduos quanto dos pais. Qual que é o ponto central disso? A diminuição do prejuízo, inclusive da melhora da percepção de qualidade de vida em relação à vida adulta e à vida em sociedade como um todo. Então, psicoterapia é um processo muito importante no indivíduo que tem TDAH, justamente para poder se entender, ter noção do seu próprio funcionamento e, a partir daí, conseguir traçar estratégias de comportamento que consigam facilitar para o seu cotidiano, para a sua vida adulta. Vida adulta, Marcelo, na vida adulta, os sintomas eles aparecem ou são menos perceptíveis? E por quê? Desaparecem. Eu escrevi errado. Desaparecem? Tá. Marcelo, na vida adulta, os sintomas desaparecem ou eles são menos perceptíveis? E por quê? A maior parte dos indivíduos vai perdendo os sintomas ao longo do tempo. Isso se dá a diversos fatores. O primeiro deles é que o TDAH é uma alteração do neurodesenvolvimento. E como a gente falou, existe um atraso na maturação neuronal, que tende a ser compensado com o tempo. Qual que é o ponto? Alguns indivíduos vão permanecer com sintomas por toda a vida, né, que não vão ter esse neurodesenvolvimento completado. E nesse caso, você pode ter sintomas ainda perceptíveis. Se sabe hoje, através de estudos neurogenéticos, que há uma diferença entre o TDAH do adulto, então o TDAH que se inicia na vida adulta, cujos sintomas são mais perceptíveis na vida adulta, e o TDAH que é esse da infância e que permanece na vida adulta. Diferenças que vão desde os circuitos que estão envolvidos, predominância de sintomas e principalmente da neurotransmissão envolvida nesse processo, tanto de um caso quanto de outro. Então, há quem diga, inclusive, que sejam condições clínicas diferentes, com respostas farmacológicas diferentes e com manifestações mais típicas que são diferentes. Boa parte do processo também envolve uma adaptação do indivíduo em relação à sua condição e ao contexto social. Então, às vezes as pessoas podem enfrentar grandes dificuldades, mas se adaptam. Então, eu posso até ter o sintoma motor predominante, mas eu me adapto a isso do ponto de vista social de uma maneira que isso não incomode ou eu consiga controlar. O mesmo em relação à desatenção, vou utilizando outros dispositivos, outros recursos para poder auxiliar. A gente às vezes costuma brincar que eu arrumo uma função executiva acessória, então tem alguém para poder ajudar nesse contexto e a poder lidar com essas questões práticas do dia a dia e as coisas funcionarem. Então, boa parte desses sintomas, quando eles não têm uma resolução do ponto de vista biológico, da estrutura, citoarquitetura do sistema nervoso central,
eles têm uma resolução por adaptação. Então o indivíduo se adapta e aprende a lidar com aquilo, mesmo que não haja uma intervenção. Mas qual que é o ponto? Ainda que ele se adapte e aprenda a lidar com aquilo, não necessariamente aquilo deixa de causar sofrimento. E deixa de ser algo que mereça cuidado, justamente porque às vezes para fazer a mesma coisa que os outros indivíduos na mesma condição, no mesmo ambiente, na mesma idade, o esforço interno é muito maior. Então isso gera prejuízo. Nós estamos falando sobre TDAH. Dr. Marcelo Gobo Júnior continua aqui conosco. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Você continua aí.